Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, na carta de Paulo a Filemon. Acho que é uma carta que não sei se é tão lida assim, mas carta de Paulo a Filemon. É uma antes de Hebreus, lá mais para o final da Bíblia. Filemon. É uma carta de um capítulo apenas. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas vamos ler dos versículos 8 ao 20. Filemon, capítulo 1, ou capítulo único, né? Por assim dizer. Dos versículos 8 ao 20. Vamos aguardar mais alguns instantes aí para que todos encontrem. Filemon, capítulo 1, versos 8 ao 20. Nós vamos pensar aí sobre o seguinte tema: amar é perdoar. Amar é perdoar. Então vamos ler ali Filemon 1, do 8 ao 20. Tá? Na minha Bíblia aqui o título desta passagem é o seguinte: Paulo intercede em favor de Onésimo. Tá? Então a palavra fala o seguinte. Todos acharam, irmãos? Amém, graças a Deus. Vamos ler então Filemon, capítulo 1, versos 8 ao 20. Diz assim o texto: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito, verso 15, que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos pela tua palavra que está aqui diante de nós e nós cremos que ela é poderosa para transformar a nossa vida, para mudar a nossa história, Senhor. Nós cremos que ela é, de fato, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, porque ela pode penetrar até o mais profundo do nosso coração. Que o Senhor faça com que ela venha ao nosso encontro hoje desta maneira, sondando aquilo que está no mais profundo do nosso ser, Pai. Em nome de Jesus, iluminando aquele local que ainda pode, porventura, estar em escuridão, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor me ajude nessa hora a ministrar essa palavra. Eu preciso do Senhor, que o Senhor me ajude, me cubra com o sangue de Jesus Cristo nesta hora. E me ajude a entregar esta mensagem para a tua própria glória, Senhor. Fala conosco, Senhor, cada um de nós, porque nós, teus servos, te ouvimos hoje. Por favor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amar é perdoar. Tá? Vamos pensar aqui um pouquinho, irmãos, primeiramente sobre quem foi Filemon. Eu acho que é uma carta que às vezes a gente passa, não se atenta muito, ou às vezes passa meio reto, né? Carta de Paulo a Filemon. Filemon foi um cristão da cidade de Colossos, ou seja, né, a carta aos Colossenses, né? Paulo escreveu para a cidade de Colossos. E Filemon morava nessa cidade, Colossos, certo? E ele fazia parte da igreja ali. Né? Quando Paulo escreveu aos Colossenses,
Filemon era também um destinatário dessa carta, porque ele era da igreja dali, né? E provavelmente ele se converteu ao evangelho como fruto do trabalho do apóstolo Paulo, ainda que não diretamente, ou no caso pessoalmente, né? O apóstolo Paulo, né, nós vemos ali alguns indícios de que Paulo não pregou pessoalmente, né, face a face para Filemon, mas o caso é que a conversão dele foi resultante do trabalho de Paulo, tá? E a casa de Filemon era o local de reunião para a igreja. A igreja se reunia ali, né? Sendo que Filemon era um exemplo de fé e de amor ali naquela comunidade. Ele encorajava a comunidade a perseverar no seu propósito de igreja, de caminhar na fé. E Filemon, meus irmãos, do grego significa aquele que ama. Filemon é aquele que ama, né? Do amor, vem a raiz ali do amor filéu, né? O amor fraternal, amor entre familiares, entre amigos, entre irmãos, né? Este amor fraternal, filéu, é a mesma raiz de Felipe, inclusive, né? É a mesma raiz da palavra ali também. E Paulo tinha Filemon em alta conta. Paulo gostava dele, né? Paulo o tratava por colaborador amado. Veja ali no versículo 1 comigo, por favor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Filemon era um parceiro de ministério, um parceiro amado de Paulo, né? E era alguém que exercia muito bem a hospitalidade e sabia receber as pessoas na sua casa. Porque Paulo fala ali, nós não lemos, mas no versículo 22, olha lá comigo, por favor, em Filemon mesmo, verso 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Paulo estava querendo ir visitá-los em algum momento. Aqui ele estava preso, mas ele queria em algum momento ir visitar esta família, essa comunidade, e certamente se hospedar ali na casa de Filemon, tá? E na realidade aqui, também nós observamos que Filemon era um dono de escravos. Naquela época, né, era muito comum essa questão, né, socialmente falando, né, pessoas que possuíam escravos ao seu serviço, né? E Filemon, ele era um dono de escravos, ou pelo menos de um escravo, né, que é o que a palavra nos diz aqui, que era Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon, tá? E ele também é citado na carta aos Colossenses, Onésimo. Ele é citado como parte ali da comunidade de Colossos, onde Filemon morava. E na realidade, a carta de Paulo a Filemon, ela foi escrita justamente por causa do escravo Onésimo, né? Versículo 10 ali, se você ler comigo, ó, acompanha lá, por favor. Palavras de Paulo, né? Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Esse filho na fé que eu gerei enquanto eu estava preso, né? Vocês estão comigo? Amém? Então, entenda isso. A carta de Paulo a Filemon foi por causa de Onésimo, tá? Nós vamos examinar um pouquinho isso para a gente entender melhor, tá? O que acontece? Onésimo, sendo um escravo, em algum momento ali, ele foge do seu senhor. Ele foge da casa ali, da residência de Filemon. Aparentemente depois de ter roubado alguma coisa dele, possivelmente. E isso dá um indício para nós ali no versículo 18. E se algum dano te fez, Paulo falando, né, na carta, se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei. Então, de alguma maneira ali não nos diz se era algum valor em espécie, em dinheiro, ou se era algum bem, né, algum objeto, mas o fato é que possivelmente Onésimo furtou alguma coisa de Filemon e fugiu, tá? E Paulo aqui, ele assume a dívida que porventura possa haver de Onésimo para com Filemon, seu dono, né? E quando ele foge de Filemon, esse escravo Onésimo, ele se encontra com Paulo em algum momento. Provavelmente ele chegou ali até o local onde Paulo estava preso, Roma, talvez, né, alguns indícios. E ele deve ter cometido alguma irregularidade ali e também certamente foi preso. E nessa prisão, Paulo então prega o evangelho para ele e ele se converte, tá?
Afinal de contas, nós lemos aqui que Onésimo foi um filho na fé gerado entre algemas, enquanto ele estava na prisão, né? E aí então, mediante a pregação de Paulo, Onésimo se converte a Jesus, tá? Dessa forma então, tendo esse contexto aqui, entendendo o que estava motivando essa escrita, Paulo, a gente entende que Paulo escreve a Filemon para que ele receba Onésimo de volta. Para que ele receba ele de volta. Não como um servo, não como um escravo fugido que havia roubado o seu senhor. Mas Paulo pede que Filemon receba Onésimo como um irmão na fé. E mais ainda, como se fosse o próprio Paulo. Como se fosse ele. Paulo falando, eu estou te mandando Onésimo. Receba ele como se fosse eu mesmo. Era isso que ele estava dizendo. Acompanha lá comigo no versículo, a partir do versículo 15, por favor. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ele estava ali usando um eufemismo, né? Não é que ele foi afastado, né? Assim, ele estava amaciando um pouco as palavras. Onésimo tinha fugido. Essa que era a verdade, né? Mas ele segue ali, né? A fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto, olha só, verso 17, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo falando, né? Gente, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Vamos repassar, tá? Um resumão, ok? Filemon tinha o seu escravo Onésimo. Em algum momento acontece ali, provavelmente Onésimo furta alguma coisa, algum bem do seu dono, do seu senhor, e foge. O escravo foge, certo? Filemon perde o item roubado e perde o escravo. O escravo fugiu, certo? Então, depois de um tempo, Paulo manda uma carta para Filemon, falando que o escravo ladrão virou crente, tá? Virou crente, e pede para ele receber esse escravo de volta, não como escravo que havia fugido, mas como irmão em Cristo. E ainda fala que ia cobrir o prejuízo do roubo. Meio difícil, né? Esse pedido eu acharia. Né? Vamos pensar não como escravo, mas vamos pensar alguém que tem uma empresa, né? Uma empresa no nosso contexto, mas o cara tem uma empresa, o funcionário vai lá, rouba alguma coisa, some. Depois alguém de muita estima do dono da empresa manda uma carta, ó, o fulano aqui mudou de vida, tô mandando ele de volta, assume ele aí na tua empresa e coloca ele num cargo de gerência. Era isso que ele estava fazendo. Era isso. É difícil, né? Assim fica mais difícil ainda, né? Só que veja que o argumento usado por Paulo aqui não é de autoridade. Ele era digamos assim, como colocar aqui, algumas aspas, tá? O supervisor geral das igrejas ali daquele tempo, da cidade, que havia nas cidades, né? Ele quem havia dado o pontapé inicial, seja na plantação da igreja diretamente, ou seja na instituição de líderes. Ele era o coordenador geral, digamos assim, né? Ele tinha autoridade, né, sobre si vinda de Jesus. Mas Paulo, ele, estando nessa posição, ele não usa da autoridade para falar com Filemon. Ele não usa da carteirada. Ele não usa da ordenança, apesar de ter a prerrogativa para isso. Ele não faz isso. Em vez disso, o que ele faz? Ele apela pro amor. Ele apela pro amor. Está ali, vamos ver, ó, versículo 9, né? Versículos 8 e 9 da carta a Filemon. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Certo? Vocês estão comigo? Em nome do amor.
Lembra o que quer dizer Filemon? Aquele que ama. Paulo faz um pedido a Filemon em nome do amor. Faz um pedido por amor para aquele que ama Filemon, né? É como se ele estivesse falando assim: ó, Filemon, é o seguinte, você não está falando que é crente? Você é crente ou não é? Você é crente, né? Você não tem amor até no teu nome? Você não é aquele que ama? Então eu estou te pedindo, perdoa. Perdoa. Você não é crente de verdade? Então perdoa. Não seja crente só no nome. Perdoe de verdade. Era isso que ele estava falando para Filemon. Paulo não ordena que Filemon perdoe ou até mesmo liberte Onésimo, sendo ele ainda um escravo. Mas ele faz um pedido. Ele faz um pedido. Pelo amor que nutriam um pelo outro, que vem de Deus, que vinha de Deus, né? Em Jesus. E eu estava dando uma olhadinha ontem e na cronologia da Bíblia, né? Na ordem de escrita dos livros. E algumas dessas cartas de Paulo, inclusive, de Pedro, foram escritas mais ou menos na mesma época, né? Não necessariamente ao mesmo tempo, imediatamente, mas na mesma faixa de tempo ali. E mais ou menos na época que Paulo escrevia para as igrejas, Pedro escreveu o seguinte, lá na primeira carta, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, Pedro escreveu o seguinte, ó, 1 Pedro 4, 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Na mesma época em que Paulo estava falando estas palavras para Filemon, na carta, Pedro estava escrevendo esta outra palavra, na sua carta também. O amor cobre multidão de pecados. E eu queria lembrar aqui da oração modelo que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, né? Oração linda, né? E a gente faz todo dia lá em casa com o Felipe, né? Ele já decorou aí praticamente inteira, né? E a gente faz a oração na hora de dormir. A Aninha tá aprendendo já também, alguma coisinha ela já repete. Mas tem aquela parte na oração que fala: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Certo? Então veja que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensina a pedirmos perdão a Deus, certo? Mas ele ensina a pedirmos perdão a Deus quando esta prática já é uma realidade na nossa própria vida. Vamos repassar lá, ó. Perdoa-nos as nossas dívidas, Senhor. Estou orando lá. Senhor, perdoa a minha dívida. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Assim como eu já tenho feito com o meu irmão, eu tenho perdoado a dívida do meu irmão contra mim, como eu tenho perdoado a ofensa do meu irmão contra mim, me perdoe, Senhor. A oração é essa. A oração é essa. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É algo que precisa já ser realidade na nossa vida, para a gente se dirigir a Deus e pedir perdão. Estão acompanhando? Onésimo, vamos pensar um pouquinho aqui sobre ele também, né? Onésimo era um escravo, socialmente falando, né? Ele era culturalmente naquela época, enfim, né? Ele era uma propriedade de Filemon. A escravidão foi assim, infelizmente, né? Um ser humano era propriedade do outro, mas o fato é que isso aconteceu. Onésimo era propriedade de Filemon. Mas Onésimo não era mais escravo de Filemon aqui somente por causa da condição social. Somente porque um dia Filemon deu uma quantia em dinheiro e adquiriu aquele escravo. Não.
Não era só isso apenas, nesse momento. Agora tinha ali uma relação de escravidão decorrente da falta de perdão. Filemon, ele precisava libertar Onésimo da prisão da falta de perdão. E será que hoje nós estamos iguais a Filemon? Será que tem alguém hoje que eu e você estamos aprisionando pela falta de perdão? Obviamente, alguém além de nós mesmos, né? Porque nós mesmos somos aprisionados com a falta de perdão. Aquela coisa, como é que diz? Diz que o não perdoar, como é que é? Você tomar um copo de veneno achando que o outro vai morrer, né? Mais ou menos isso. Será que a gente está nessa condição hoje? Tem uma breve ilustração aqui, eu quero comentar aqui com os irmãos. O título dela é Professor Batata. Professor Batata. Ela fala o seguinte, que um professor de religião pediu aos seus alunos que levassem batatas em um saco plástico para a aula. E escrever nas batatas, em cada uma delas, o nome de cada pessoa de quem sentia mágoa ou tivesse ressentimento. E aí eles fizeram isso, uma batata para cada pessoa, para cada nome ali. E ele pediu também para eles colocarem as batatas dentro da sacola e guardar nas mochilas, no meio ali dos seus livros e cadernos, certo? E a tarefa era o seguinte, eles tinham que levar essas batatas, esse saco de batatas, para todos os lugares que eles fossem, dentro ali da sua mochila, por tempo indeterminado, até que o professor dissesse que já chega, que não precisava mais. E aí foi passando um tempo, um certo período ali, e claro que as batatas começaram a estragar, deteriorar, né? E além do peso, logo também o mau cheiro começou a incomodar os estudantes, até o ponto que eles não aguentaram mais. E chegaram para o professor, falaram, professor, é o seguinte, não está dando mais, libera a gente para jogar esse saco de batatas fora. E aí o professor responde assim, então tá bom, vocês podem jogar as batatas fora, pode tirar. Mas se junto com elas vocês não jogarem também fora toda a mágoa e todo o ressentimento sobre essas pessoas que vocês descreveram, o ressentimento que elas representam, o peso e o mau cheiro não vai sair do coração de vocês. Quando nós não perdoamos, nós estamos, eu e você, carregando esse saco de batatas podre para todo lado que a gente vai. Agora pensa o seguinte aqui comigo, ainda sobre Onésimo, o escravo, né? Leia comigo o versículo 11 lá em Filemon, por favor. Tito Filemon, deixa eu voltar aqui. Versículo 11 diz assim, Paulo falando acerca de Onésimo, né? Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Interessante, né? Ele está falando aqui antes, Filemon, é o seguinte, antes Onésimo para você era inútil. Ele não tinha serventia. Mas agora ele é útil. Tanto para você quanto para mim, Paulo. Certo? É isso que ele está falando aqui. E quando nós olhamos aqui no original grego, Onésimo, o significado deste nome, desse escravo, Onésimo, sabe qual que é? Sabe o que quer dizer? Útil. Útil. Ou ainda algumas variações, né? Benefício ou benéfico, né? Proveitoso, rentável, lucrativo. Nesse sentido, né? Mas quer dizer literalmente útil. Então, Paulo ele faz aqui um jogo de palavras para Filemon, né? Então é como se ele... Vamos ler de novo ali, 11, né? Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então ele está falando aqui mais ou menos isso. Acompanha comigo aqui.
Antes, Filemão, seguinte, antes, Onésimo, o útil, né, conforme o nome dele, Onésimo, o útil, ele era inútil. Ele era só um escravo. Mas agora, depois de verdadeiramente convertido a Jesus, Onésimo, o útil, conforme o seu nome, agora sim ele se apresenta útil. Agora sim ele se apresenta apto à obra realizada aqui por Paulo e também por Filemão. Só que, mesmo Onésimo sendo agora de fato útil, como seu nome dizia assim, ainda faltava uma reconciliação entre ele e Filemão, para que a obra de Deus pudesse prosseguir e ele de fato pudesse se mostrar útil na prática. Eu já quero partir para encerrar, irmãos, lembrando até da reflexão que nós trouxemos na semana passada, né, sobre a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, melhor dizendo, né, na casa do fariseu. E o Senhor Jesus, ele falou acerca dela que a quem muito é perdoado, esse muito ama, né? Mas a quem pouco é perdoado, esse pouco ama, né? Lucas 7, nós lemos, né? Filemão é quem? Aquele que ama. Filemão é aquele que ama, né? Só que para isso ser uma realidade, além do nome dele, além do simples significado de uma tradução do seu nome, para ele ser alguém que ama, ele precisava perdoar Onésimo. Ele precisava perdoar Onésimo. Aquele que roubou, aquele que fugiu, aquele que deu prejuízo para ele. E Paulo vai dizer ainda no versículo 14 para Filemão, ele diz o seguinte, nada, porém, eu quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. O perdão, ele não deve ser obrigado. Ele não pode ser, ele não funciona se ele acontecer de forma obrigatória. Ele precisa ser de livre e espontânea vontade. Mas isso só acontece na mudança de mente. Na mudança de mente, através do Santo Espírito. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, né? Não tem como obrigar alguém a perdoar o outro. Se eu chegar lá, Veiga, cara, o fulano lá que você tem alguma rixa, cara, vai lá e perdoa. Não dá. Não dá, é um negócio que tem que acontecer dentro. Dentro. Pela transformação de mente. Eu entendo que isso depois vai para o coração. E a reflexão aqui para nós hoje é a seguinte: quem somos nós hoje? Filemão ou Onésimo? Nós somos aqueles que precisam conceder perdão ou pedir perdão? Quem somos nós hoje? Quem sou eu hoje? Quem é você hoje? Qual desses dois? Se tem gente que não é nenhum dos dois, graças a Deus, que bom, glória a Deus. De fato, o incentivo é esse, que nós tenhamos uma caminhada aí, dentro do possível, em paz com todos. E graças a Deus se a gente está assim. Mas se não estamos, quem que somos nós hoje? Filemão ou Onésimo? Pedir perdão ou liberar perdão? Só que não esquece, na oração do Pai Nosso lá, lembra? Para pedir perdão para Deus, para confessar os pecados, antes é preciso perdoar o devedor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, Senhor.
E a gente não pode esquecer também de que a maior prova, a maior expressão de amor, de misericórdia, de perdão, está aqui, ó. Nessa mesa. Está nessa mesa. Nós vamos nos servir já em seguida, daqui a alguns minutos, desses elementos. A Santa Ceia é isso, é o lembrete de que Deus, o memorial, né, o lembrete, de que Deus nos perdoou pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós não merecíamos. Eu já disse isso aqui várias vezes. O nosso destino, que nós merecíamos de fato, era o inferno. Era o inferno, por causa dos pecados. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor, representado aqui nos elementos. Então, e eu finalizo com esta fala, de fato, sabendo de tudo isso, sabendo que o perdão de Deus sobre nós já aconteceu através de Jesus, como é que a gente pode reter em nós ainda, então, a falta de perdão contra o nosso próximo? Porque fazer isso é ir contra o que o Senhor ensina. Fazer isso é ir contra o que o Senhor ordena. Que não sejamos assim em nome de Jesus. Que possamos conceder perdão e também pedir perdão, né? Às vezes nós estamos do outro lado. Com a mesma ênfase, com a mesma energia, digamos assim, que a gente quer todos os dias desfrutar do perdão de Deus. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra que eu creio que vem ao encontro do nosso coração hoje, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tão grande amor, por tão grande perdão, ao ponto de, quando nós ainda estávamos mergulhados no lamaçal do pecado, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos lavou e nos limpou com o sangue de Jesus Cristo, derramado por amor de nós. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. E nós vamos celebrar agora, em seguida, Senhor, esta prova de amor que o Senhor nos concedeu, onde Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas, Senhor, nós queremos desfrutar, Senhor, desse perdão do Senhor de uma forma plena, de uma forma completa, Senhor. E, Senhor, nós entendemos aqui hoje que não vamos conseguir fazer isso, Senhor, enquanto nós retivermos mágoas e ressentimentos no nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor mude a nossa mente, Senhor, e também transforme o nosso coração, tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne, Senhor, para que nós possamos nos mover em direção ao nosso irmão e pedir pelo perdão, Senhor. Nos colocar nessa situação de reconhecer o nosso erro e pedir perdão, Senhor. Nos ajuda também aqueles que assim precisarem, Senhor, o Senhor conhece, a pedirem perdão por ofensas realizadas, Pai. Senhor, tem misericórdia. Nós queremos desfrutar da comunhão completa com o Senhor, mas enquanto nós não resolvermos essas coisas, ó Pai, sempre vai ficar algo ali. Como nós lemos essa história, nós vamos ficar tal como esse exemplo, ó Pai, carregando um saco de batata podre, Senhor, carregando sujeira, carregando entulho, onde nós formos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a deixarmos todas essas coisas diante da cruz de Cristo, porque nós acabamos de ler na Tua palavra e ela diz que o amor cobre a multidão de pecados, a multidão de ressentimentos, a multidão de mágoas. O amor cobre, porque o amor é o Senhor mesmo. Então, Senhor, nos ajuda, porque nós somos limitados, nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós queremos ainda mais uma vez reconhecer os nossos pecados diante do Senhor e pedir a Tua misericórdia, Senhor. Pedir que possamos nos servir nesse momento, ó Pai, dos elementos da ceia, lavados e purificados
pelo sangue de Jesus. Nós pedimos isso e te agradecemos, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.